Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicano. Esse vídeo de hoje vai direcionado para a minha turma do terceiro ano, lá da escola Padre Rocha, que a gente tem uma bimestral marcada agora para sexta-feira. Mas ele também abrange para você também, que exatamente quer revisar alguns pontos da geometria analítica, começando pelos princípios básicos, como ponto e reta. Vamos ver o que é que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar com 10 questões especificamente voltadas para a prova, envolvendo o que? Ponto, distâncias, bissetriz, ponto médio, condição de alinhamento entre 3 pontos e área. E também da reta a gente vai trabalhar com gráficos, a equação da reta, a geral, a reduzida, coeficiente angular e a intersecção entre retas. Então vamos diretamente para leitura e execução na resolução da nossa primeira questão. Bacana? Então vamos lá. Então a questão número 1, o que é que a gente tem? Determine o valor de Z, sabendo que o ponto A tem as coordenadas, olha aqui que bacana, XA e YA. Pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos relembrar uma coisa, né, primordial, essencial, que é o nosso plano cartesiano. Vamos determinar aqui o eixo X e o nosso eixo Y, né? O plano cartesiano que a gente exatamente explicou que foi desenvolvido por Descartes. Então, por isso que a gente chama de plano cartesiano. Ele é dividido em 4 quadrantes. Você começa ali quando o X é positivo. O primeiro quadrante você gira no sentido anti-horário. Lembra disso? Então, segundo quadrante, terceiro e quarto. Ele está te solicitando os quadrantes ímpares. Então, quem são eles? Você percebe aqui que é o nosso primeiro quadrante e o nosso terceiro quadrante. Analise o que é isso de bissetriz. Você lembra que bissetriz é um segmento de reta que parte do vértice, dividindo esse ângulo ao meio. Então, quer dizer o quê? Que esse ângulo, lembra que é ortogonal, o eixo cartesiano? Então, se é ortogonal, ele mede 90 graus ali. Então, ele vai dividir ao meio, vai ficar 45, 45. Mas o que é que importa você saber? Importa o seguinte, se você pegar aqui um determinado valor X, vamos dizer aqui que você pegou 3. Aí você vai ter a certeza que o correspondente a ele, no eixo Y, vai ser 3 também. Deu para perceber que os dois são positivos? Basicamente isso. Então, o que é que você vai entender? Que quando você estiver lidando com os quadrantes ímpares, o X ele vai ter o mesmo valor do Y. E aqui, se você pegar o mesmo 3, claro que vai ser menos 3, né? E que corresponde a quem? A menos 3 também. Ou seja, você percebe que o X e o Y negativo, então, da mesma forma, o X vai ser exatamente igual a Y. Isso vai acontecer nos quadrantes ímpares. Agora, se a gente estiver lidando com os quadrantes pares, né? Nos quadrantes pares, quando você traça a bissetriz, você vai ter uma outra forma, uma outra relação. Por exemplo, se você pegar aqui o 3 no Y, tá vendo? Ele vai ser exatamente quem no X? Menos 3. Ou seja, aqui o X vai ser igual a menos Y. E da mesma forma funciona para o quarto quadrante. X é igual a menos Y. Só que na questão ele está te solicitando os ímpares. Então a gente vai trabalhar com os quadrantes ímpares. Ou seja, quem é o teu X? É 3Z mais 1. E o teu Y? Menos Z mais 9. Ou seja, 3Z mais 1 vai ser exatamente igual a quem? A menos Z mais 9. Por quê? Porque XA vai ser igual a YA. Só isso. E agora a gente resolve. Fica 3Z, o menos Z joga para o primeiro membro, mais Z, é igual a 9 menos 1. Então aqui vai ficar com 4Z igual a 8. O Z será 8 dividido por 4. Então você vai chegar à resposta que o Z vale 2. Como ele te pediu apenas o valor de Z, a gente vai marcar a opção correta, o item, para a nossa terceira questão. A nossa terceira questão determine o ponto do eixo OY, né, que é justamente o eixo Y, o eixo das ordenadas. Olha, bacana, se tiver lá dizendo o eixo das ordenadas, é o eixo Y. Se tiver dizendo o eixo das abscissas, é o eixo X. Que é equidistante dos pontos 2 e 3. Se ele pertence ao eixo das ordenadas, você tem que lembrar que a gente já sabe qual é o ponto. Lembra quando ele está em cima do Y, o X dele é quanto? É 0.
Ah, se ele estivesse em cima das abscissas, então qual seria? Ele seria x e a ordenada dele seria 0. Lembra disso, não esquece. O que é que dista? O que é que dista? Quer dizer que a distância vai ser a mesma para o ponto A e para o ponto B. Ou seja, vai ser tipo assim, ó, tu vai desenhar um ponto A, um ponto B, né? Aí vamos colocar aqui o ponto que a gente quer. Vamos dizer que é um ponto C. Pronto, ele está dizendo aqui que o ponto A e o ponto B vai ter a mesma distância, ó, para o ponto C. Ou seja, que a gente vai calcular aqui? A gente vai calcular que a distância entre A e C vai ser igual à distância entre B e C. Beleza? Então, a gente vai aplicar aquela fórmula que a gente usou na questão passada, certo? Então, a distância entre A e C é exatamente o quê? Vamos lá. A distância entre A e C, né? Você vai elevar ao quadrado, né? Assim que você faz, né? Então, ele seria o quê? Né? Você eleva ao quadrado os dois lados, mas colocando a fórmula seria basicamente isso aqui, ó. XA menos XC ao quadrado, mais YA menos YC, isso aqui ao quadrado, é igual a quem? A distância entre B e C. Então, é de B para C. Usa a mesma fórmula, só que você muda os pontos. B menos C ao quadrado, mais B menos C, ó, ao quadrado. Só isso. E você tem que passar a raiz, né? Mas não precisa colocar, porque se eu colocar a raiz bem aqui, colocar a raiz, eu vou ter que elevar ao quadrado e vou cortar do mesmo jeito. Você vai e volta. Então, a distância entre A e C é igual à distância entre B e C. Vamos lá calcular? Substituindo. Vamos lá. Quem é o nosso XA? Está aqui, ó. Você já anota. XA é 2, YA é 3. E aqui, XB é 6 e YB é 5. E Ananias, o C está aqui. Vai ser o quê? O nosso XA é 0 e o YA a gente chamou de Y, certo? No caso aqui é o C, né? XC e o YC. Então vamos lá, substituir. O XA está aqui, ó, 2 menos o XC, que é 0. Ótimo. Aí já facilita muito a sua vida. Mais o YA, né? Tá aqui, ó, 3 menos o YC, tá aqui, ó, é Y. Ó, de novo aquele produto notável que a gente trabalhou na segunda questão, igual ao XB. O XB tá aqui, que é 6, menos o XC, que é 0. Ok? Até aí, tranquilo? Mais, durma não, vamos lá. O YB tá aqui, que é 5, menos o YC, que é justamente Y. Bacana, já estou vendo que eu vou ter um quadrado de um lado e um quadrado do outro. Lá na frente a gente vai cortar. Aqui eu vou ter 2 ao quadrado, né? Que é 4. Mas, aqui, produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Então, vai ser o quadrado de 3, o quadrado do primeiro, que é 9, menos 2 vezes 3 vezes y, mais o quadrado de y. Igual a quem? Ó, 6 menos 0 dá 6, 6 ao quadrado, 36. Mais 5, aqui a gente desenvolve de novo, ó, o quadrado da diferença aqui, o quadrado da diferença aqui. De novo, vamos lá. Quadrado do primeiro, quadrado de 5 é 25 menos 2 vezes 5 vezes y, que é 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Como eu havia falado, que a gente vai ter números aqui para fazer os cortes, ó, o y ao quadrado com y ao quadrado. Então, vamos organizar. Como é que vai ficar isso aqui? Ó, aqui eu tenho menos 6y, e aqui eu vou ter menos 10y. Vamos passar para cá, mais 10y, ok? Aqui eu tenho 36 mais 25, ok? Que dá justamente 61, isso mesmo, 61. E aqui eu tenho 4 mais 9, que dá 13. Eu vou jogar para cá como? Menos 13, beleza? E agora, eu vou ter 4y igual a 48. Ou seja, vai passar dividindo, né? O y é 48 dividido por 4, dá 12. Você percebe também que você já poderia ter anulado o que é essa, né? Essa e essa. Porque você já sabe, pela leitura da questão, que o x é quanto? É 0. Só poderia ser o item A ou o item D. Então, a gente vai marcar aqui o item A, porque o y é 12 e o x é
0. Vamos rapidinho para a nossa quarta questão. Encontre o ponto médio do segmento AB, sabendo que A é menos 3 e 1 e B é 5 e menos 7. Ele te dá as coordenadas. Tranquilo, novamente, ponto médio, como é que a gente faz? Na tranquilidade total. Você tem dois pontos que são justamente daquele segmento de reto, os extremos do segmento de reto, e ele está te pedindo ponto médio. Lembra o que é ponto médio? É um ponto que divide o segmento ao meio, ou seja, em dois segmentos que têm a mesma medida. Beleza? Então, tu não precisa calcular aquela distância entre dois pontos. Já tem uma formulazinha que a gente pode determinar. Como é que tu calcula a coordenada do x do ponto médio? É só tu calcular a média aritmética. Ah, Ananias, o que é a média aritmética? Tu vai pegar o xa, vai somar com o xb e vai dividir pela quantidade deles, que são quantos? 2. Só isso. O ym, a mesma coisa, só que é com a coordenada y. Então, ya mais yb sobre 2. Pronto, então vamos lá. Vamos lá, quem é o xa? Está aqui, ó. Aqui é o ya, aqui xb e yb. Vamos substituir. O xa vale menos 3, só tem que ter cuidado com o jogo de sinal, né? Menos 3. E o xb mais 5, ó, sobre 2. Então, 5 menos 3 dá 2. 2 dividido por 2, você chega a 1 como resultado. Vamos lá para o y. O ya está aqui, é 1. E o yb menos 7. Você coloca direto aqui o menos 7 sobre 2. Ó, sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Você faz 7 menos 1 dá 6. E quem é o maior? Em valor absoluto 1 ou 7? No caso, o valor absoluto dele é o 7. Então, o sinal dele é negativo. Sobre 2. Menos 6 sobre 2, né? Menos com mais vai ficar menos. 6 dividido por 2, 3. Então, quais são as coordenadas dele? Então, o x aqui é 1 e o y é menos 3. Esse aqui é o teu ponto M, teu ponto médio. Vamos verificar qual delas? A opção correta? Então, você vai marcar o item C, rapidinho e tranquilo. Vamos para a nossa quinta questão. Qual a área de um triângulo MNP cujos vértices em relação a um sistema cartesiano ortogonal são dados por isso? Ó. Então, ele te dá aqui 3 pontos, ponto M, aí ele te dá um ponto N e ele te dá um ponto P. E ele está te pedindo a superfície, a área, galera. Então, ele está te pedindo a superfície ou a área. E ele te deu os 3 pontos. Lembra como é que a gente calcula? A área, você vai ter que calcular o determinante da figura, né? Vamos lá, o determinante desses 3 pontos. E depois que você calcular a área, você coloca em módulo determinante. Por quê? Porque a gente anula o sinal. Se ele for positivo, ele fica sem sinal. Se ele for negativo, ele fica sem sinal. Dividido por 2. Então, com isso, a gente calcula a área. Vamos lá, como é que a gente calcula o determinante de 3 pontos? Existem vários métodos. Existe Xiao, existe Vandermonde, existe Sarri. Só que a gente vai calcular por um método simples. A gente vai repetir os pontos. Eu vou colocar aqui como é que você vai calcular o determinante, tanto para calcular a área, como para fazer o alinhamento em 3 pontos. A gente fez isso na aula, em sala de aula. Então, mas vamos repetir aqui. Você vai colocar os pontos. Ó. Você vai colocar xa, ya, você bota o ponto um embaixo do outro. O x em cima, o y embaixo. Xb, yb, xc, yc. Aí agora, o que é que você faz? Você precisa de uma outra coluna. Você vai repetir a primeira. xa, ya. Bacaninha? E como é que a gente faz agora? Você vai fazer o seguinte, ó. Essa coluna principal, né, no caso a diagonal principal, você não vai trocar o sinal. Você faz o produto e não troca o sinal. Ah, Ananias, por que é que está botando mais? Porque quando você multiplica por mais, você não troca o sinal. É por isso. Bacana? Pronto. E a outra? Você troca o sinal, exatamente. Vamos fazer aqui para cima, porque ela é secundária. Troca o sinal por quê? Porque você vai multiplicar por menos. É isso que você deve fazer. Então vamos lá, aplicar lá na nossa resolução. Vamos lá. Então o nosso det aqui, da nossa questão, ele vai ser exatamente o quê? Vamos lá. xa, ya. No caso, xm, vamos botar na ordem, mnp. Então 2 e 8. Tranquilo? Menos 1 e 2, menos 4 e menos 3, ok? A gente repete a primeira, 2 e 8, fecha o determinante. Vamos lá, fazer aquele produto.
Então vamos lá. 2 vezes 2, 4, né? Menos com menos dá mais. 1 vezes 3, 3. Ó. Menos 4 vezes 8, ó, dá negativo. Menos 4 vezes 8, menos 32. Agora vamos fazer o outro. Vamos lá, começar aqui, ó. 8 vezes menos 1 dá menos 8. Troca o sinal. Então fica mais 8. Aqui tu tem um positivo com negativo. 2 vezes menos 4 dá menos 8 de novo. Então fica mais 8. Aqui, menos 3 vezes 2 ó, dá negativo. Menos 6. Fica mais 6. Beleza? Lembrando que esse determinante ele não pode ser zero, né? Porque se ele for zero, todos os pontos vão estar alinhados. Então não dá para tu calcular a área de pontos alinhados. Ou ele é diferente de zero, que você calcula a área, ou ele é igual a zero, que ele vai ser alinhado. É o que a gente vai fazer na próxima questão, na sexta. Então vamos à nossa área. Então como é que vai ficar a nossa área? Vamos lá. Primeiro o det, né? Para a gente terminar. O det ele vai ser, vamos fazer os positivos primeiro. 8 mais 8, 16. Mais 6, 22. 22 com 4, 26. Com 3, 29, menos 32. 29 menos 32. Olha aí, deu negativo. Tá vendo? Se você não colocar o módulo, vai dar erro. Não tem como você calcular a área negativa, né? Então, vai ser o módulo de menos 3 sobre 2. Ou seja, vai ser 3 meios. 3 dividido por 2 dá 1,5. No caso aqui, unidade de área. Porque não deu centímetro, metro. Então, você usa uma unidade de área aí qualquer. Então, com isso, a gente marca o item C. Bacaninha? Vamos para a próxima, para a sexta, rapidinho. Sabendo que os pontos A, 2 e 8, B, 3 e 11 e C, X e menos 1 estão alinhados. Olha aí. Ou seja, eles são colineares. Os três pontos estão na mesma reta. Diferente daquela outra que a gente fez, o M, o N e o P, ó, formavam um triângulo. Aqui não. Eles vão estar alinhados. A gente vai colocar aqui, ó, ABC. E a gente pode traçar uma reta. Faz de conta que isso aqui é uma reta, tá certo? Então, você tem aqui 2 e 8, né? Você tem 3 e 11, e você tem aqui o C, que é o B, né? Que é X e menos 1. Calcula o determinante do mesmo jeito. Só que agora você não vai precisar calcular a área. Não tem como calcular. Você vai fazer o determinante e vai igualar ele a zero. Justamente. Porque o determinante dando zero, eles estão alinhados. Ou seja, os pontos são colineares. Bacana? Então vamos lá. Vamos montar novamente aqui. Você vai calcular o det. O det é xa, ya, xb, yb, xc, yc e repete o xa, ya. Isso aqui é igual a zero. Bacana? Pronto, vamos lá substituir. Então vai ser assim, o xa está tudo aqui, ó. O xa é 2, o ya é 8. O xb 3, o yb 11. O xc, x e o yc menos 1. Repete o 2 e o 8. Olha aí que legal. Igual a zero. Então vamos lá novamente trabalhar com a diagonal principal. Ó. 2 vezes 11, 22. 3 vezes menos 1, menos 3. X vezes 8, 8x. Agora vamos para a nossa diagonal secundária. Vamos lá. Então aqui, ó, 8 vezes 3 dá 24. Então fica menos 24. 11 vezes x está positivo, fica menos 11x. E aqui está negativo, ó. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então fica mais 2. Bacana? Pronto, então a gente vai organizar. Vamos lá, você pode fazer os positivos, né? Ou faz junto o x com quem não tem x. Tudo bem. Dá para perceber que tem menos 11x mais 8x. Dá o quê? Menos 3x. Bacana? Fazendo logo. Vamos lá. 22 com 2, ó. Dá 24. Com menos 24 dá 0. Beleza? Facilitou muito o cálculo, porque ficou menos 3 aqui. Isso tudo é igual a quanto, pessoal? Determinante? Zero. Zerado. Então, ficou menos 3x igual a 3. Você multiplica por menos 1, né? Porque o x está negativo. Então, fica 3x igual a menos 3. Então, o x é menos 3 dividido por 3, que é exatamente menos 1. Esse é o teu resultado. Ele só pediu o quê? O valor de x. Presta atenção no comando da questão. O que ela está mandando você fazer. Obedeça, obedeça.
Então, x é menos 1. O item C. Pronto, agora é uma questão massa. Questão número 7. Aqui eu não coloquei as opções, mas na prova tem as opções para marcar. Na prova só tem uma reta. Aqui eu coloquei duas, que é para a gente trabalhar duas questões numa só. Vamos lá. Obter uma equação geral para cada uma das retas RS. Então, a gente vai fazer a equação geral. Que diabo é isso de equação geral? Tranquilidade. A equação geral é essa. AX mais BY mais C igual a 0. Aqui é o teu coeficiente angular, né? Que a gente vai fazer o A sobre C. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o coeficiente angular, até na próxima questão. Mas o que importa é você saber que a equação geral é essa. Você vai ter que deixá-la nessa forma. Aí tem duas formas de fazer isso, né? A gente vai determinar. Vamos só colocar aqui os pontos. Ó. Você percebe que nessa reta azul, né? Que eu desenhei de azul, a reta R, tem um ponto. Que ponto é esse? Vamos adotar os pontos aqui. Primeiro o X, depois o Y, né? Ó, na outra reta, né, eu coloquei aqui primeiro x, ó, menos 6 e menos 4. Cuidado aqui, menos 4, ok? A de intrometido, né, ela foi na outra reta. Vamos para azul de novo. Olha, passou pela origem. Isso aqui é uma função linear, né? Vocês aprenderam lá no nono para o primeiro ano, né? Primeiro ano também. E tem aquele outro ponto lá da reta roxa, né? Que é justamente o que está em cima do eixo da abscissa, ou seja, quer dizer que o y é 0, né? Então é menos 4 e 0, esse ponto aqui, beleza? Ó, deu para perceber que você tem dois pontos, né? Você não tem dois pontos no reto, então a gente pode calcular o coeficiente angular e tal, mas sabia que você pode usar o que você já sabe usar, que é o determinante, que a gente fez lá nas outras questões, né? Nas questões anteriores, a gente usou para determinar a equação da reta. Vamos fazer isso. Vamos determinar a equação da reta R. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos começar aqui pela reta R. Por quê? Porque eu tenho dois pontos. Então, eu vou aplicar o determinante. E esse determinante vai ser o seguinte, ó. Eu vou chamar aqui de ponto A. Eu vou chamar aqui de ponto B, certo? Então, vou colocar aqui, ó, XA, YA, XB, YB, e o último, X e Y. Por que é X e Y se não tem um terceiro ponto? Porque justamente são os valores das incógnitas que você vai ter que deixar. Porque você tem que criar uma fórmula, tem que ficar X e Y. Repete o XA, YA e faz o determinante. Beleza? Ah, Naniezinho, o que é que eu faço com esse determinante ser igual a 0? A gente acabou de ver. Por quê? Porque estão alinhados. Se eles estão alinhados, eles formam uma reta. E você está querendo o endereço da reta. É isso aí, garoto. Então, vamos lá. Então, vai ficar como? Vamos substituir. Vamos lá. O XA, 2 e menos 3. O XB, 0 e 0. Aí você repete o X e o Y e repete o 2 e menos 3 igual a 0. Só isso. Vamos lá de novo para o nosso cálculo do determinante. Então, vamos fazer aqui. Vamos lá. 2 vezes 0, 0. Y vezes 0, 0. X vezes menos 3, menos 3x. Lembra que não troca o sinal aqui. Agora, vamos para os nossos diagonais secundários. Menos 3 vezes 0, 0. 0 vezes x, 0. Y vezes 2, 2y. Só que troca o sinal. Menos 2y. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, menos 3x menos 2y igual a 0. Vamos multiplicar isso aqui por menos 1 para não ficar com esse negativo. Eu posso fazer isso? Pode sim, é a mesma reta, tá certo? Então, 3x mais 2y igual a 0. Bacana? Beleza? Pronto. Então, você encontrou a equação da reta R. Legal? Agora, vamos fazer o mesmo processo para achar da reta S. Então, vamos lá. Vamos lá para a nossa reta S. Reta S está aqui. A gente tem de novo os pontos, né? Então, vamos lá trabalhar com ela. Reta S. Então, vamos só colocar logo aqui os pontos. A gente já sabe, né? A gente pode chamar isso aqui de A e esse de B. Vou botar a linha, B' para não confundir com A e o B da outra. Bacana? Então, vamos lá. Substituindo, a gente vai ter o quê? Vamos lá. Aqui o A, XA menos 6
e o YA menos 4, o XB menos 4 e 0, aí faz X e Y e repete a primeira coluna, menos 6 e menos 4 igual a 0. Então como é que vai ficar? Bora lá, aqui. Ó, menos 6 vezes 0 dá 0, menos 4 vezes Y mantém o sinal, né? X vezes menos 4 mantém o sinal, menos 4x. O outro lado, menos aqui, começando aqui, né? Menos 6y vai ficar mais 6y, troca o sinal, aqui dá 0. E aqui, ó, menos com menos dá mais, 16. Fica menos 16, porque troca o sinal. Vamos organizar isso aqui? Isso. E agora, o que é que a gente tem? Pronto, vamos só organizar. Vai ficar menos 4x, menos 4y com mais 6y, tem mais 2y, menos 16 igual a 0. Pronto. Isso aqui tu encontrou a equação da reta S. Olha aí. O que é que ele pode solicitar na questão? Apenas a equação da reta. Dá para ver que é a equação geral. Ó, aqui o A é 3, aqui o B é 2 e o C, quando não tem nada aqui, né? Está somando 0, é 0. Aqui o A é menos 4, o B é 2 e o C é menos 16. E agora, o que é que ele está te solicitando? Ele quer a intersecção dessas retas. Está aqui, ó. É intersecção das duas retas. É isso. É o que? O encontro delas, o ponto de encontro. E como é que você encontra isso? Você não tem duas equações? Tem uma equação para cada reta? Lembra que você resolve usando, você faz um sistema, resolve um sistema e você encontra, já que tem duas equações e duas incógnitas, você vai encontrar o quê? Apenas uma solução para x e y, ok? E essa solução para x e y ela será única, né? Se o sistema for possível determinar, que é o caso. Ele é possível determinado por quê? Porque a gente já sabe que eles vão se encontrar. Bem, bacana? Se ele for um sistema possível indeterminado, as duas retas elas são coincidentes. E se ele for um sistema impossível, então quer dizer o quê? Que elas são paralelas. Não é isso que a gente faz? Só que no caso a gente vai trabalhar com o sistema possível determinado, então tu nem se preocupa, tu vai encontrar uma única solução, que é justamente aquele ponto de encontro. Então vamos arrumar aqui. 3x mais 2y igual a 0, menos 4x mais 2y menos 16 igual a 0. Ó, a gente vai resolver por adição, lembra disso? Eu não posso somar direto, por quê? Porque não dá para cortar nem um x nem um y. Então vou multiplicar um deles por menos 1. Vamos multiplicar essa por menos 1. Aí vai ficar assim, ó. Eu vou repetir a de cima e vou trocar o sinal de todo mundo da equação de baixo. Por quê? Porque a gente vai poder cortar, ó. Aqui vai ficar menos 2y mais 16 igual a 0. Agora você adiciona as duas. Bacana? Pronto. Então vai ficar 7x, não é isso? 7x aqui corta, ó. E aqui, mais 16 igual a 0. Então como é que fica isso aqui, ó? Então vai ficar x é igual ao 16 passa, está somando, passa subtraindo, e o 7 não está multiplicando, passa dividindo. Ó, com isso tu já acha o valor de x. Ó, e o x tem que ser negativo, tá vendo? Ele está em que quadrante? No segundo, aí você confere que está certinho. Se desse positivo, pode ter certeza que deu zebra. Agora o y, vamos substituir na primeira equação, que está mais simples. Então, 3 vezes x, ó, quanto é o x? Menos 16 sétimos. Mais 2y igual a 0. Bacana? Vamos resolver aqui. Então, vai ficar assim, ó. 2y. E esse cara que está negativo vai passar para lá, positivo. Vai ficar 48 sétimos, não é isso? 3 vezes 16. Simplifica o 2 e 48. Dá 1 e dá 24. Ou seja, o y vai ser 24 sétimos. E o y deu positivo ou não? Deu, porque ele está no segundo quadrante. O y é positivo. Então, qual vai ser esse ponto de encontro aqui? O x ele vai ser menos 16 sétimos. E o y, tá aqui, 24 sétimos. É um pouquinho trabalhosa, né? Mas é lindo, né? É lindo. Vamos para a próxima. Para a oitava. Pronto, aqui. Se as retas 5x mais 4y igual a 0 e a reta t, né? kx menos 5y menos 20 igual a 0, são perpendiculares. Então, ele quer dizer que tu tem uma reta R
e tu tem uma reta T. Olha, são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Quando é que isso acontece? Acontece o seguinte, quando o produto dos seus coeficientes angulares é exatamente menos 1. Ananias, quando é que isso acontece? O que é isso de coeficiente angular? Tranquilo. O que é que você tem que perceber inicialmente? Que elas estão na forma geral. Lembra daquela forma? AX mais BY mais C igual a zero. AX mais BY mais C igual a zero, a gente vai deixar na forma reduzida. Por quê? Você deixando na forma reduzida, já vai aparecer o coeficiente angular. Vamos fazer isso. Vamos pegar esse aqui, essa primeira, a reta R. Então, vamos começar pela reta R. A reta R, tu tem 5x mais 4y igual a zero. Como é que tu vai fazer a equação reduzida? É simples. Tu vai isolar o valor de y. Isola o valor de y. Então, quem não for y, tu joga para o segundo membro. Vamos lá, inicialmente a gente vai fazer isso. Então, vai ficar 4y é igual a menos 5x. O 4 não está multiplicando o y, joga para o outro lado dividindo. Então, ele vai ficar nessa forma aqui, ó. Y é igual a menos, faltou o x aqui, menos 5x sobre 4. Bacana? Beleza? Pronto. Então, ele está na forma reduzida perfeitamente. Deixa eu colocar ela aqui embaixo, ó. Y é igual a... Você pode usar AX mais B, ou pode usar MX mais N, eu vou usar MX mais N. O que quer dizer isso? O M é o que a gente está procurando trabalhar, é o coeficiente angular. E o que é o coeficiente angular? É o que mede a declividade da reta. A gente trabalha com a tangente do ângulo para achar esse coeficiente angular. Ele é o que vai dizer se ela é mais inclinada, menos inclinada. Isso é o coeficiente angular dela. E o que é esse N? Que não vai interessar para a gente nessa questão. Ele é o coeficiente linear. O que é esse coeficiente linear? Ele quer dizer onde ele toca o eixo das ordenadas. É só isso, coeficiente linear. Por exemplo, você vê que o coeficiente linear dessa é zero, não tem nada. Então, quer dizer que essa reta passa pela origem. Bacana? Pronto. Então, a gente já sabe que o coeficiente angular dessa reta R é quanto? Ó? Menos 5 quartos. Bacana? Pronto. Menos 5 quartos. A gente vai fazer o mesmo princípio na reta T. Vamos trabalhar aqui com a nossa reta T. Vamos lá. Então, segundo, a gente vai trabalhar com a reta T. A reta T a gente tem que é kx menos 5y menos 20 igual a zero, ok? Vamos lá, isolar o y. Vamos passar esse cara para cá. Ele vai estar negativo, passa positivo. Então, fica kx menos 20. O 5 está fazendo o quê? Com y? Multiplicando. Joga dividindo. Então, y vai ser k sobre 5x menos 20 dividido por 5. 4. Olha aqui. Tu já tem o coeficiente angular dela, que é quanto? É o que acompanha o x, é o coeficiente do x. E o linear, que não interessa para a gente, é menos 4. Então, a gente tem que o mt, que é o coeficiente angular da reta t, é k sobre 5. Bacana? Pronto, agora é só partir para o abraço. Por quê? Porque a gente sabe que quando é que duas retas são perpendiculares, elas se encontram num ponto, né? Que ele nem te pergunta que ponto é esse, ele poderia até te perguntar, aí tu ia resolver igual como a gente terminou a questão passada. A gente ia resolver o sistema, né? Para saber qual era o ponto de encontro. Mas como não foi solicitado, ele só quer o valor de K para que elas sejam perpendiculares. Ou seja, quando é que duas retas são perpendiculares? Quando o produto de seus coeficientes angulares, guarde isso. O produto deles é exatamente igual a menos 1. Então, a gente vai para o nosso terceiro passo e resolver nossa questão. Então, o nosso terceiro passo vai ser isso. Então, MR vezes MT, porque é a reta R da reta T, os coeficientes angulares, o produto deles, né? O produto deles é igual a menos 1. Então, a gente substitui o MR, que é menos 5 quartos, que multiplica quem? O MT. K sobre 5 igual a menos 1. Olha aqui para te ajudar. Tu vai cortar lá o 5, né? Com 5, então facilitou. O 4 não está dividindo? Joga para lá multiplicando. Menos com menos, mais. Então fica assim. Vamos lá. Então vai ficar K igual a 4. Pronto, só isso. Então o valor de K
é 4 e você marca o item E. Bacana? Vamos para a próxima. Vamos lá. A distância de P menos 1. Deixa eu só mudar aqui agora. A distância de P menos 1, a interseção dessas retas. Olha aí, uma questão bacana. Que mistura o que? Intersecção das retas, que a gente já sabe, é só resolver o sistema. E depois calcular a distância entre elas. E ele quer essa distância. Então a gente vai fazer os dois passos. Então primeiro vamos achar a intersecção. Palavra bonita, né? Intersecção. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai resolver o sistema. Eu tenho um 2x menos y menos 1 igual a 0. E eu tenho esse outro. X menos y mais 1 igual a 0. Beleza? Pronto. Se ele já está te dizendo a interseção, tu já sabe que o sistema vai ser possível determinado. As retas vão se cruzar naquele ponto que a gente vai encontrar. Ó, dá para a gente resolver por adição. Dá ou não dá? Dá, porque a gente tem menos y e menos y. Os coeficientes são iguais. Tu multiplica uma delas por menos 1. Vou multiplicar essa. Então vai ficar o quê? 2x menos y menos 1 igual a 0. E aqui, menos x mais y menos 1 igual a 0. Então, 2x menos x. A gente faz aqui o método da adição. 2x menos x é x. Corta o y com menos y. E aqui fica menos 2 igual a 0. Ou seja, o teu x é 2. Ok? Pronto. Aí tu pega uma delas para determinar o y. Beleza? Pode ser essa aqui, ó. Então vai ficar menos 2. Pode ser essa última aqui. Menos 2 mais y menos 1 igual a 0. Tu vai fazer menos 2 com menos 1, sinais iguais somam, e repete sinal, vai ficar menos 3. Então, passando para o outro lado, ele vai ficar justamente mais 3. Ou seja, qual o ponto de intersecção? Você acabou de encontrar. X é 2 e o y é 3. Então, ele está te pedindo o quê? Só a distância entre esse ponto de intersecção, vamos chamar de ponto I, né? E o ponto P. Então, a gente vai aplicar aquela fórmula que a gente aprendeu no início. Distância entre dois pontos. Então, vamos lá. Então, a distância entre o ponto P e o ponto I vai ser exatamente o quê? Né? O quadrado dele é igual a xi menos xp, isso aqui é o quadrado, mais o quadrado de yi menos yp ao quadrado. Bacana? Pronto, então a distância que ele está te solicitando, a gente vai chegar nela. Vamos lá, o xi, vamos só substituir. Vai ser 2 menos o xp, que é menos 1, cuidado. Menos com menos vai ficar mais, ó, cuidado com isso. Ao quadrado, mais o yi, tá aqui, que é 3, menos com menos, mais, então vai ficar mais 1 ao quadrado. Então vai ser essa distância entre P e I ao quadrado, não é isso? Então, a distância entre o ponto I e o ponto P, né, ao quadrado, vai ser o quê? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí a gente até já sabe que vai dar 5, né? Lembra do triângulo 3, 4, 5 lá no Teorema de Pitágoras? Tranquilo, mas vamos terminar. Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de quem? De 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Então, aqui tu vai chegar ao resultado de raiz de 25, que é exatamente a distância do ponto P ao nosso I, que é da interseção, exatamente 5. Bacana? Marcamos o item C. E agora o nosso grande finale, para fechar com chave de ouro, a gente vai fazer essa questão, a questão número 10. Há 5 anos um terreno custava 58 mil e hoje custa 96 mil. Supondo que o valor do terreno tenha crescido linearmente com o tempo, qual era esse valor 2 anos atrás? Bacana? Então vamos fazer um gráfico aqui, uma simulação, para facilitar a sua vida. Eu já coloquei ali o X, né? Bacana? Tá aí. O X ele representa a quantidade de anos e o Y eu coloquei o valor em reais. Dá para perceber que o gráfico vai ser o X é anos e o Y vai ser o valor em reais. Aí o que é que a gente observa? Há 5 anos um terreno custava o quê? 58 mil. Então presta atenção. Eu comecei aqui com o valor de 58 mil. Ele representa quantos anos? Bem aqui,
0. Ou seja, eu comecei o nosso gráfico há 5 anos atrás, beleza? E hoje, qual seria o ponto? Seria 5. E qual o valor dele? Seria 96 mil. Relembrando, há 5 anos atrás a gente começou o gráfico, então lá é o 0. Quanto é o valor? 58 mil reais, ano 0. E agora, né, que há 5 anos atrás era 0, agora o ano é o quê? 5. Então, se é 5, a gente vai representar aqui 1, né, 2. Eu estou fazendo bem linearmente, ó, para facilitar a sua vida. 5. E qual vai ser o valor? 96 mil. Aí você vai ligar os pontos. Olha que legal, bonitinho, né? Pronto, então você ligou os pontos. Qual é a menor distância entre dois pontos, né? Você pode calcular aquela reta, né? Você vai desenhar aqui, ó. Só que ele está te pedindo o quê? Qual era esse valor 2 anos atrás? 2 anos atrás, aqui, ó, você volta. 1, 2, vai ser que ano? Vai ser o ano 3. Então, a gente está te pedindo o quê? Justamente esse valor. O valor há 3 anos. E a gente coloca aquela interrogação naquele ponto. Bacana? Pronto. Então, você vai determinar os pontos e trabalhar, igual como a gente já trabalhou anteriormente. Ananias, eu posso resolver isso de duas formas. Eu posso resolver usando o determinante. Pode. Por quê? Você pode fazer a condição de alinhamento entre 3 pontos. Não pode? Pode chamar de X, aqui o ponto A, aqui pode ser o quê? O ponto B, e aqui pode ser o ponto C, beleza? Mas eu vou fazer de uma forma diferente, porque você já sabe calcular dessa forma. Eu posso fazer usando determinante? Pode, mas eu vou fazer aqui usando o coeficiente angular. Vou fazer, já que ele está dizendo que ele cresce linearmente, eu vou usar o coeficiente angular. O que é que você pode perceber? Que essas retas aqui, ó, que esses pontos estão na mesma reta. Então, o coeficiente angular do segmento AB, ele é o mesmo coeficiente angular do segmento AC, ele é o mesmo coeficiente angular do segmento BC. Sim, o que é coeficiente angular? É a declividade da reta. A declividade não é a mesma? Sim, porque estão na mesma reta. Todos esses segmentos estão na mesma reta. Então, como é que a gente calcula o coeficiente angular? O coeficiente angular pode ser calculado por ΔY sobre ΔX. Professor, o que é isso de ΔY sobre ΔX? Lembra lá da física, quando você calculava ΔV, ΔS? Era justamente o que? A diferença, é a variação. A mesma coisa você vai fazer aqui. Vamos lá. O ΔY seria o quê? Você pode calcular assim. YB menos YA sobre quem? XB menos XA. Vamos pegar outro. O A e o C. Pronto. YC menos YA. Não é isso? XC menos XA. Só isso. A gente vai aplicar isso e vai encontrar a nossa resposta. Bacana? Pronto, então vamos lá. Quanto é o YB? Vamos colocar aqui os pontos. O A aqui, o X dele é 0 e 58 mil, o Y. O B, o X dele é 3 e a gente quer o Y, não é isso? E o C, o X dele é 5 e 96 mil é o Y. O X dele é 5, o Y é 96 mil. Agora a gente substitui, vamos lá. O YB vai ser o quê? Y menos o YA, que é quanto? 58 mil. Vai dar esse cálculo pequenininho aí. Sobre XB, que é 3 menos 0, igual a quem? O YC, que é 96 mil, menos o YA, que é 58 mil. O XC é justamente 5 e o XA é 0. Bacana? Pronto, aqui vai ficar Y menos 58 mil sobre 3. Igual a quanto? A gente vai fazer 96 menos 58. 96 menos 60 é 36. Acrescenta 2, dá 38. mil sobre 5. Eu vou até fazer o cálculo aqui para a gente simplificar ao máximo. Isso com isso dá 7.600. E aqui dá 1. Vamos lá fazer aqui no canto. Então fica Y menos 58 mil é igual a 3 vezes isso. 3 vezes 6 é, no caso dá 18.
3 vezes 600 é 1.800. 3 vezes 7 dá 21. 21.000 com 1.800 dá 22.800. Então, y vai ser 22.800 mais 58.000. Então, y vai ser 78.800. Então, esse valor, olha como é condizente com o gráfico. 78.800, está entre o valor 58.000 e 96.000 reais. Como esse valor está mais próximo do 5 do que do 0, então esse valor que a gente encontrou, ele tem que estar mais próximo do 96.000 do que do 58.000. Bacana? A gente marca o item A. Pronto, então agora a gente chegou ao final da nossa aula. Espero que você revise, né, todos os conceitos, tente refazer novamente todas as questões, né, ou então para antes da minha resolução, tenta fazer, depois verifica a tua solução. Qualquer dúvida, deixa o teu comentário aqui abaixo. Qualquer sugestão, também deixa esse comentário. Não esquece de se inscrever no nosso canal, acione o sininho para receber todas as atualizações. Um forte abraço e até a próxima!